Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento ligado na palavra. E como nós já estamos há um tempo aí, algumas semanas, fazendo um panorama na Epístola de Paulo aos Filipenses, hoje não será diferente. Desta feita vamos ver o capítulo 3 de Filipenses e vamos destacar o versículo 7. E vamos refletir sobre o seguinte tema: o que temos perdido por causa de Cristo? Ou vale a pena perdermos o que temos por causa de Cristo? Então é sobre isso que vamos refletir em poucas palavras hoje no livro de Filipenses, no capítulo 3. Abra sua Bíblia no capítulo 3 e aguarde para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Venha com a gente. No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ao que parece, ele iria terminar a sua carta, mas ele não termina. Parece que ele retoma um outro assunto que inclusive é recorrente, é repetitivo nas suas cartas, que é o combate aos falsos mestres, aos falsos doutores, aos falsos profetas, aos obreiros fraudulentos, obreiros mentirosos que se levantavam dentro da igreja ou fora dela também. Então veja que no versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses, ele fala: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Esse finalmente aí dá a ideia de que ele iria terminar a carta, mas pelo restante do versículo, ele diz: não aborreço, não me estresso, eu não me zango, eu não fico preocupado, eu não fico... para mim não é peso algum eu repetir, eu escrever as mesmas coisas para vocês, relembrar-lhes de tudo que eu já falei. E aí ele começa a falar, alertando sobre para os crentes de Filipos ficarem guardados ou alertas quanto aos maus obreiros, que é que ele usa a expressão dos cães, que os cães, como a raposa, como os lobos também eram animais utilizados, símbolos utilizados para tratar dos falsos mestres ou falsos profetas, no caso. E aqui no Novo Testamento, especialmente nessa época onde ele escreve esta carta aos Filipenses, ele faz um alerta também. E para fazer este alerta, Paulo ele destaca aqui os seus privilégios, as suas habilidades, algumas coisas que ele tinha, que ele havia adquirido, que geralmente ele não fazia isso em outras cartas. Você pode observar, Paulo não se exaltava por isso. Mas aqui neste capítulo, nesta carta, ele julga necessário fazê-lo, porque para mostrar para aqueles falsos obreiros que ele não era alguém sem autoridade para falar. Então, nesse instante, ele utiliza-se dos privilégios, ele utiliza-se de tudo aquilo que ele tinha, das qualidades, dos qualificativos, Mas vejam que ele vai deixar um ensinamento muito importante, que é o versículo 7, que eu quero destacá-lo aqui. Então ele fala que ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a lei, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém levantava um dedo para acusar Paulo de alguma coisa de errada, relevante que ele fizesse. Então tudo isso ele tinha. Então ele não era alguém, ele era um fariseu, segundo a lei, hebreu de hebreus, ele não era um parente distante de hebreus, ele era hebreu de verdade, da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, por exemplo, inclusive. Então, circuncidado, passou por todos os rituais, então ele não devia nada para ninguém. Mas o que ele fala no versículo 7? Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o como perda por Cristo. E ele diz, então, tudo aquilo que para mim seria motivo de ganho, de minha exaltação, tudo isso que eu fosse utilizar como vantagem para mim, eu reputei, eu considerei tudo como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, qual o valor da perda na sua vida? Perder, neste sentido, tem muito significado. Quando nós perdemos aquilo que pode nos trazer vantagem, nos deixar em destaque, nos deixar em evidência, se esta perda nos levar para mais perto de Cristo. Portanto, podem haver coisas na sua vida e na minha vida que podem estar sendo empecilhos
para que a gente esteja mais perto de Cristo. E no modo de falar, aqui na linguagem que ele utiliza, impedindo de nós de ganharmos Cristo, de ganharmos a Cristo. Então ele preferia perder tudo isso, todas essas vantagens que eram muito relevantes naquela situação, no momento, de forma que ele conhecesse, que ele ganhasse a Cristo. E ele fala ainda no 8, olha só como ele se expressa: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para ele preferia perder tudo, todas as coisas, inclusive as conquistas que ele teve como fariseu, como judeu, como conhecedor de toda a cultura judaica e até gentílica, ou seja, não judaica. Ele preferia perder tudo aquilo para que ele conhecesse muito mais a Cristo Jesus, o seu Senhor. Então é esta a lição para nós hoje, que a gente prefira muito mais, que a gente decida muito mais ganhar a Cristo, ainda que para isso venhamos a perder muita coisa que no momento pode estar sendo motivo para nossa autoexaltação ou empecilho para a nossa vida cristã se desenvolver. Não é errado você conquistar títulos, não vejo assim, ou buscar conhecimento, certificados, graduações, tudo mais, mas de forma que isso não seja o algo mais importante da tua vida, que o mais importante seja ganhar a Cristo e conhecê-lo muito mais a cada dia. Amém? Que Deus abençoe e fique conosco ligado na palavra. Amém?